Capítulo 15. Prameya Diva Tattva. No dia seguinte, Vrajanatha chegou a Shiva Sangana mais cedo do que nos dias anteriores. Os Vaishnavas de Godruma também tinham vindo antes do anoitecer para ter Darshana do Sanjara Arati. Shri Premadasa Paramahansa Babaji, Vaishnava Dasa, Advaita Dasa e outros Vaishnavas já estavam sentados no Arati Mandapa, áreas do templo. Quando Vrajanatha viu os bhavas do Vaishnava de Godruma, ele ficou admirado e pensou: irei aperfeiçoar a minha vida por ter associação deles o mais breve possível. Quando aqueles Vaishnavas viram sua humildade e disposição devocional, todos eles concederam suas bênçãos a Vrajanatha. Quando o Arati havia acabado, Vrajanatha e o Babaji Sênior começaram a caminhar junto para o sul em direção a Godruma. Raghunatha Dasa Babaji viu um incessante fluxo de lágrimas escorrendo dos olhos de Vrajanatha. E, sentindo muito afeto por ele, perguntou-lhe amorosamente: Baba, por que você está chorando? Vrajanatha disse: Prabhu, quando me lembro de suas doces instruções, meu coração fica inquieto e o mundo inteiro parece desprovido de toda substância. Meu coração está ávido por abrigar-se aos pés de lótus de Shri Gauranga Deva. Por favor, seja misericordioso comigo e diga-me quem sou eu realmente, de acordo com Tattva, e por que vim para este mundo. Babaji disse: meu querido filho, você me abençoa ao fazer essa pergunta. O dia em que a Diva fez essa pergunta pela primeira vez, o dia em que a Diva faz essa pergunta pela primeira vez é auspicioso, e auspicioso o dia no qual sua boa fortuna surge. Se você ouvir amigavelmente o quinto sloka do Dashamula, todas as suas dúvidas serão dissipadas. Spulingam gradagne riva chit anavo jiva nichaya hari surya syava prihat apitu tadbeda vishaya Vase maya jasa prakriti pati evasvaraiha Sadivo mukto pi praktiva sa yogya svagunata. Assim como muitas fagulhas diminutas saem de um fogo abrasante, do mesmo modo as inumeráveis divas atômicas são como partículas espirituais nos raios do sol espiritual. Sri Hari, embora estas divas não sejam diferentes de Sri Hari, elas também são eternamente diferentes deles. A eterna diferença entre a Diva e Isvara é que Isvara é o senhor e o mestre de Maya Shakti, enquanto que a Diva pode cair sob o controle de Maya, até mesmo no estágio liberado, devido à sua natureza constitucional. Vrajanatha perguntou: este é um Siddhanta excepcional e eu gostaria de ouvir alguma evidência védica para demonstrar isso. As declarações de Sri Bhagavan são certamente Veda, mas ainda assim as pessoas estarão inclinadas a citar os ensinamentos de Mahaprabhu se os Upanishads puderem comprovar esse princípio. Babaji disse: este tattva é descrito em muitos lugares nos Vedas. Citarei alguns deles. Jagtagne Sutra Vispulingam Vyucharani Evam Nevasmat Atmana Sarvani Bhutani Vyucharani Brihad Aranyaka Upanishad 2.1.20. Inumeráveis divas emanam de Parabrahma, do mesmo modo como pequeninas fagulhas de um fogo. Tasyava Itasya Purashai Dvesastane
Bhavata idam cha paraloka stanam cha Skandhyam triyam japanam stanam tasmin sadye stane tismam ete ube stane pasyatidam cha paraloka stanam cha Brihat Aranyaka Upanishad 4.3.9. A diva Purusha deverá inquirir acerca de duas questões: o mundo material inanimado e o mundo espiritual. A diva está situada numa terceira posição. E qual é a condição? A qual é uma condição como a do sonho, Svapana Stana, e a junção de Tatasta entre as outras duas. Estando situado no lugar onde os dois mundos se encontram, ela vê ambos, Jagat, mundo inerte, e o Chit Jagat, mundo espiritual. Este shloka descreve a natureza marginal da Diva Shakti. Novamente, é dito no Brihat Aranyaka Upanishad 4.3.18. Yata Maha Matsya Ubrikule Musunkara Charati Purvam Chaparam Chaivai Vayam Purusha Itad Puvananta Anu Sancharati Svapanantam Cha Buddhanantam Va. Do mesmo modo como um grande peixe em um grande rio, algumas vezes se dirige para a margem direita e algumas vezes para a margem esquerda, assim a diva, estando situado no Karanajala, a água causal que jaz entre os mundos inertes e conscientes, também gradualmente vagueia por ambas as margens, o estado de sonho e o estado de vigília. Vrajanath perguntou: qual é o significado vedântico da palavra tatasta? Bajaji, o espaço entre o oceano e a terra é chamado tatá, margem, mas o lugar que toca o oceano é na realidade terra. Assim, onde está a margem? Tatá é a linha distinta que separa o oceano da terra, e ela é tão fina que ela não pode ser vista a olho nu. Se nós compararmos o reino transcendental com o oceano e o mundo material com a terra, então Tatá é a linha sutil que separa os dois, e a Diva Shakti está situada no lugar onde os dois se encontram. As divas são como incontáveis partículas atômicas de luz dentro do raio do Sol. Estando situados no meio, as divas veem o mundo espiritual de um lado e o universo material criado por Maya do outro lado. Assim como a Shakti espiritual de Bhagavan, de um lado é ilimitado, Maya Shakti do outro também é muito poderosa. As inumeráveis Shukshmas, divas sutis, estão situadas entre estas duas. A posição de estar na margem é natural para as divas, porque elas são manifestadas de Tataksha Shakti, potência marginal, a de Krishna. Vrajanath perguntou: o que é Tatastha Svabhava, natureza marginal? Babaji disse: é ela a natureza que capacita estar situado entre ambos os mundos, e para ver ambos os lados, ambos os lados. A Tatastha Svabhava é a elegibilidade para estar sob o controle de uma das duas Shaktis. Algumas vezes a margem é submergida no rio por causa da erosão, e novamente ela se torna um com a terra porque o rio muda seu curso. Se a diva olha em direção a Krishna, isto é, em direção ao mundo espiritual, ela é influenciada por Krishna Shakti. Ela, então, entra no mundo espiritual e serve Bhagavan em sua forma espiritual pura e consciente. Porém, se ela olha em direção a Maya, ela torna-se oposta a Krishna e é encarcerada por Maya. Essa faceta dupla é a condição chamada Tatastha Svabhava, natureza marginal. Vrajanath disse:
Há algum componente material na constituição original da diva? Babaji disse, não. A diva é unicamente criada de Chit Shakti. Ela pode ser derrotada, isto é, coberta por Maya, porque ela é diminuta por natureza e carece do poder espiritual. Mas não há nenhum vestígio de Maya na existência da diva. Brajanath. Ouvi de meu professor que quando uma fração de consciência, Brahman, é coberta por Maya, ela se transforma em diva. Ele explicou que o céu é sempre o indivisível Mahakash, mas quando uma parte dele é refletida em um pote, é vista somente uma parte dele. O Gata Akasha. Similarmente, a diva é originalmente Brahma, mas quando este Brahma está coberto por Maya, o falso ego de ser uma diva é desenvolvido. E esta concepção é correta? Babaji, essa doutrina é Mayavadi. Como pode Maya tocar Brahma? Os Mayavadis propõem que Brahma tem Shakti, Lupta Shakti, assim como pode Maya, que é uma Shakti. Assim, como pode Maya, que é uma Shakti, possivelmente aproximar-se de Brahman, se Shakti é supostamente não existente? A conclusão é que Maya não pode cobrir Brahma e causar uma condição tão miserável. Por outro lado, se aceitarmos a Shakti transcendental para a Shakti de Brahma, como pode Maya, que é uma Shakti insignificante, derrotar Chit Shakti e criar a diva de Brahma? Além disso, Brahma é indivisível. Então, como pode ser tal Brahma ser dividido? A ideia de que Maya pode agir sobre o Brahman é inaceitável. Maya não tem nenhum papel na criação das divas. É sabido que a diva é somente uma partícula atômica, mas ainda assim, como Tattva, ela é superior a Maya. Vrajanath. Uma vez, um outro professor disse a diva que a diva não é nada além de um reflexo de Brahman, como o sol é refletido na água. Similarmente, Brahma torna-se diva quando ele é refletido em Maya. Essa concepção é correta? Babaji. Novamente, este é um outro exemplo da filosofia Mayavadi. O Brahma não tem limites e uma entidade ilimitada, não pode ser refletida. A ideia de limitar Brahman é oposta às conclusões dos Vedas. Assim, essa teoria de reflexão deve ser rejeitada. Vrajanath perguntou, um Digviraja Sannyasi certa vez me disse que na realidade não há nenhuma substância conhecida como diva. Alguém só pensa em si mesmo como sendo uma diva devido à ilusão, e quando a ilusão é removida, há somente o indivisível Brahman. É isto correto ou não? Babaji. Isso também é doutrina Mayavadi, a qual não tem nenhum fundamento. De acordo com os Shastras, Ekam Nevadvidyacham, não há nada além de Brahma. Se não há nada exceto Brahma, de onde vem a ilusão? Quem supostamente está na ilusão? Se você diz que Brahma está em ilusão, você está dizendo que Brahman não é realmente Brahma. Ao contrário, ele é insignificante. E se você propõe que a ilusão é um elemento separado e independente, você nega a unidade indivisível, Advaya Jnana de Brahman. Repetindo, Babaji disse, da pergunta de Vrajanatha, isso também é uma doutrina Mayavadi, a qual não tem nenhum fundamento. De acordo com os Shastras, Ekam Nivadvityam, não há nada além de Brahma. Se não há nada exceto Brahma, de onde vem a ilusão e quem supostamente está na ilusão? Se você diz que Brahma está em ilusão, você está dizendo que Brahma
não é realmente Brahman. Ao contrário, ele é insignificante. E se você propõe que a ilusão é um elemento separado e independente, você nega a unidade indivisível, a Advaita Jnana, de Brahman. Vrajanatha perguntou de novo. Uma vez um influente Brahmana Pandita chegou em Navadvipa e em uma conferência de intelectuais ele estabeleceu que somente as divas existem. Sua teoria era que esta diva cria todas as coisas em seus sonhos. E esta é a causa dela desfrutar felicidade e sofrer misérias. Então, quando acaba o sonho, ela vê que não há nada exceto Brahman. Há algo correto nessa teoria, Babaji, e isso é novamente Mayavada. Se, como eles dizem, Brahman é indiferenciado, como pode ele possivelmente produzir a diva a seus estados de sonho? Os Mayavadis usam exemplos tais como a ilusão de ver a pérola-mãe e uma concha da ostra com ouro, como ouro, e a ilusão de acreditar que uma corda é uma cobra. Mas sua filosofia não pode proporcionar uma base consistente para a unidade indivisível, a Advaita Jnana. Vrajanatha falou perguntando. Assim, Maya não tem nenhuma relação com a criação de Svarupa das divas, forma constitucional. Isso tem que ser aceito, ao mesmo tempo também entendo claramente que a diva naturalmente é sujeita à influência de Maya. Agora, quero ver, a Chit Shakti criou as divas e deu a elas seus tatashta swabhava, natureza marginal? Babaji. Agora quero saber, a Titichak criou as divas e deu a elas a Tatasta Sabhava, natureza marginal? Perguntou Vrajanatha. Babaji respondeu, não, a Titichak é Paripurna Shakti, a potência completa de Krishna, e suas manifestações são todas eternamente substâncias perfeitas. A diva não é Nitya Siddha, embora quando ela pratica sadhana, ela possa se tornar sambandha siddha e desfrutar da felicidade transcendental com as nitya siddhas, seres perfeitamente eternos, perfeitos. Todos os 4 tipos de Shakti de Srimati Radhika são nitya siddhas e elas são expansões diretas. Kavyuha, Chit Shakti, da própria Srimati Radhika. Todas as divas, por outro lado, manifestam-se de Diva Shakti de Sri Krishna. A Chit Shakti é a Shakti completa de Krishna, Sri Krishna, enquanto que as Divas Shaktis é sua Shakti incompleta. Deste modo, como os tattvas completos são todos transformações da potência completa, similarmente, inumeráveis divas atômicas conscientes são transformadas da Shakti incompleta. São transformações das Shaktis incompletas. Se Krishna predomina sobre cada uma das suas Shaktis, manifesta sua Swarupa de acordo com a natureza dessas Shaktis. Quando ele está situado no Chit Svarupa, ele manifesta sua Svarupa como Shri Krishna e também como Narayana, o Senhor de Paravyoma. Quando ele está situado em Diva Shakti, ele manifesta sua Svarupa com sua Vilasa Murti e Vraja Baladeva. E estando estabelecido em Maya Shakti, ele manifesta as três formas de Vishnu: Karanadakshay Vishnu, Kishoradakshai Vishnu, Karvadakshai Vishnu. E em sua forma de Shri Krishna, em Vraja, ele manifesta todos os eventos espirituais do grau superlativo. Em sua Svarupa de Baladeva, como Sesha Tattva, ele manifesta Nitya Mukta Prasad Divas, associados eternamente liberados, que oferecem 8 tipos de serviços a Krishna. Seshitattva Svarupa, a origem do Shikshaksha, do Seshatattva. Novamente, como Sesharupa Sankarshana no Paravyoma, ele manifesta de novo 8 tipos de servos que oferecem 8 tipos de serviços como associados eternamente liberados do Shiksha Svarupa Narayana. Mahavishnu
que é um avatar de Sankarsana, situa-se na Diva Shakti em sua Svarupa como Paramatma. Ele manifesta as divas que têm o potencial de se enredarem neste mundo material. Essas divas são suscetíveis a serem influenciadas por Maya, e a menos que alcance o abrigo de Ralini Shakti e Siddhi Shakti pela misericórdia de Bhagavan, a possibilidade delas serem derrotadas por Maya permanece. As incontáveis divas condicionadas que foram conquistadas por Maya estão subordinadas aos 3 modos da natureza material. Considerando tudo isso, o Siddhanta é que somente a Diva Shakti e não a Siddhi Shakti manifesta as divas. Vrajanath perguntou: você disse antes que o mundo espiritual, Chit, é eterno, bem como são as divas. Se isso é verdade, como pode uma entidade eterna possivelmente ser criada, manifesta ou produzida? Se ela é criada em algum momento do tempo, ela deveria ter sido não existente antes disso. Como então podemos aceitar que ela é eterna? Babaji respondeu: o tempo e o espaço que você experimenta neste mundo material são completamente diferentes do tempo e do espaço do mundo espiritual. O tempo material é dividido em 3 aspectos: passado, presente e futuro. Entretanto, no mundo espiritual existe somente um indiviso e eterno presente. Todo o evento do mundo espiritual é eternamente presente. Tudo o que dissemos ou descrevemos no mundo material está sob a jurisdição do tempo e do espaço materiais. Assim, quando dizemos as divas foram criadas, o mundo espiritual foi manifesto, ou não há influência de Maya na criação das formas das divas, o tempo eterno é condicionado pela influência da nossa linguagem e afirmações. Isto é inevitável em nosso estado condicionado. Assim, não podemos eliminar as influências do tempo material em nossas descrições da diva atômica e de tempos e de objetos espirituais. A concepção de passado, presente e futuro sempre aparece de uma maneira ou outra. Ainda assim, aqueles que podem discriminar apropriadamente podem entender a aplicação do presente eterno quando eles compreendem o significado das descrições do mundo espiritual. Baba, seja cuidadoso nesse assunto. As descrições e explicações verbais são intrinsecamente incompletas. Abandone essas concepções mesquinhas e procure realizar mais a essência espiritual. Todos os Vaishnavas dizem que a diva é uma serva eterna de Krishna, que sua natureza eterna é servir Krishna, e que ela está agora condicionada por Maya, porque ela esqueceu sua eterna natureza. No entanto, todos sabem que a diva é uma entidade eterna e que há dois tipos, Nitya Mukta e Nitya Bada. O tema tem sido explicado desta maneira somente porque o intelecto humano condicionado está influenciado por limitações mundanas. Pramada, desatenção, e é incapaz de compreendê-los. Sadhakas realizados, entretanto, experimentam a verdade transcendental através do seu Sthiti Samadhi. Nossas palavras sempre têm alguma limitação material. Assim, o que quer que digamos irá sempre ter algum defeito, Maika. Meu querido filho, você deveria sempre se esforçar para realizar a verdade pura. Lógica e argumentos não podem auxiliar de maneira alguma em relação a isso. Portanto, é inútil utilizar isto para tentar entender assuntos inconcebíveis. Sei que você não será capaz de entender esses temas no momento, mas ao cultivar esses humores transcendentais dentro de seu coração, você irá realizar Chintamani Bhava, Timaya Bhava. Ainda mais. Em outras palavras, todos os humores transcendentais irão se manifestar no âmago do seu coração.
purificando seu corpo, purificando no seu coração purificado. Seu corpo é material e todas as atividades do seu corpo também são materiais, mas a essência de seu ser não é material. Você é uma entidade atômica consistente. À medida que conheça a si mesmo, mais será capaz de realizar que sua Svarupa é um tattva superior ao mundo de Maya. Mesmo que eu diga, você não irá realizar este assunto, mesmo que eu lhe diga, você não irá realizar este assunto. Simplesmente por ouvir, você não irá alcançá-lo. Cultive a prática de cantar Harinama o máximo possível. Quanto mais você cantar Harinama, esses bhavas transcendentais irão se manifestar em seu coração automaticamente. E na medida que isso acontecer, será capaz de realizar o mundo transcendental. Tanto a mente quanto a fala têm sua origem na matéria, e elas não podem tocar a verdade transcendental, até mesmo com o maior dos esforços. Os Vedas dizem no Taittiriya Upanishad: Yato vacho nivartante aprapya manasasaha. A fala e a mente incapaz de alcançar Brahma retorna novamente. A fala e a mente incapaz de alcançar Brahma retorna novamente. Aconselho a você não perguntar sobre esse assunto a ninguém, mas realizá-lo por si próprio. Simplesmente dê a você uma indicação, abaixa. Vrajanatha disse: você explicou que a diva é como uma fagulha do fogo abrasante ou uma partícula atômica dos raios do sol espiritual. Qual é o papel da diva nisso? Babaji respondeu: Krishna, que é neste exemplo comparado ao fogo abrasante ou ao sol, é um tattva auto-manifesto. Dentro do círculo deste fogo abrasante ou sol, em outras palavras, Krishna, todas as coisas são uma manifestação espiritual e os raios se espalham por todas as direções, além de sua esfera. Estes raios são a função fracionária, Anukariya, da Svarupa Shakti. E os raios que há dentro dessa função fracionária são Paramano, partículas atômicas do Sol espiritual. Assim, as divas são comparadas a este tattva atômico que acabo de explicar. A Svarupa Shakti manifesta o mundo dentro da esfera do Sol espiritual e a função fora da esfera do Sol é executada pela Diva Shakti, a qual é a representação parcial direta de Chit Shakti. Portanto, as atividades relacionadas à Diva são as de Diva Shakti. Para Shai Shakti Vividaiva Sriyate, Shvetara Upanishads 6:8. Esta Tinta Shakti é chamada de Parashakti. Embora ela seja uma, esta potência inata, Svabhavikti Shakti, tem múltiplas variedades baseadas em Jnana, conhecimento espiritual, Bala, força espiritual, e Kriya, entidades espirituais. De acordo com este aforisma do Shruti, a Chit Shakti é uma manifestação de Parashakti. Ela se manifesta de sua própria esfera, o reino espiritual, e como a Diva Shakti na região marginal entre os mundos espirituais e materiais, e como a Diva Shakti na região marginal entre os mundos espirituais e materiais, ela manifesta as inumeráveis divas eternas, que são como partículas atômicas do raio do sol espiritual. Vrajanatha perguntou: um fogo abrasante, o sol, fagulha e as partículas atômicas do raio do sol, estes todos são objetos materiais. Por que tem sido feita comparação com esses objetos materiais na discussão de Chit Tattva? Babaji disse: como já disse antes, em qualquer declaração que façamos sobre Chit Tattva, inevitável, há muitos defeitos materiais. Mas que alternativa nós temos? Somos obrigados a usar esses exemplos porque ficamos desamparados sem eles. Portanto, aqueles que conhecem Tattva
tentam explicar Chit Vastu ao compará-lo ao fogo e ao sol. Na realidade, Krishna é muito superior ao sol. A refulgência de Krishna é muito superior ao brilho do sol. Os raios de Krishna e os átomos que há nele, a Diva Shakti e as Jivas, são muito superiores aos raios do sol, e as partículas atômicas nesses raios também. Ainda assim, estes exemplos foram usados porque há muita similaridade entre eles. Os exemplos podem explicar algumas qualidades espirituais, mas não todas. A beleza da luz do sol e a capacidade que tem os seus raios de iluminar outros objetos são qualidades que se comparam com a Chit Tattva, pois a qualidade do espírito revelar sua própria beleza e iluminar outros objetos. Porém, o calor ardente dos raios do sol não tem contraparte na Chit Vastu. Assim como tampouco o fato de que os raios sejam materiais. Novamente, se nós dissermos este leite é como água, nós estamos somente considerando a qualidade do líquido da água na comparação. De outra maneira, se todas as qualidades da água estivessem presentes no leite, por que não deveria a água se tornar leite? Os exemplos podem explicar certas qualidades específicas de um objeto, mas não todas as suas qualidades e características. Vrajanatha diz: os raios espirituais desse sol transcendental, Krishna, e os átomos espirituais desses raios não são diferentes do sol, e ao mesmo tempo eles são eternamente diferentes. Como podem ambos os fatos serem simultaneamente verdadeiros? Perguntou Vrajanatha. Babaji respondeu: no mundo material, quando um objeto é produzido a partir de outro, o produto é completamente diferente da sua origem, ou também permanece uma parte dela. Esta é a natureza dos objetos materiais. Por exemplo, um ovo, quando é separado de sua mãe, a ave, uma vez que ele já seja posto, enquanto que a unha e o cabelo de uma pessoa continuam parte do corpo até que eles sejam cortados, embora eles sejam produtos do corpo. Dessa maneira, a natureza Chit Vastu é um pouco diferente. Tudo que se manifesta do sol espiritual é simultaneamente igual e diferente dele. Os raios do sol e as partículas atômicas desses raios não estão separados do sol, mesmo depois de emanar dele. Similarmente, os raios de Svarupa de Krishna e os átomos desses raios, isto é, a Diva Shakti e as Jivas, não estão separadas dele, embora elas sejam produzidas dele e, ao mesmo tempo, elas sejam iguais a Krishna. Elas ainda assim são eternamente diferentes e separadas dele, porque elas têm sua própria partícula diminuta de desejo independente. Porque elas têm sua própria partícula diminuta de desejos independentes. Portanto, a diferença e a não diferença das divas em relação a Krishna é uma verdade eterna. Esta é uma característica especial do âmbito de Chit. Os sábios deram um exemplo parcial de nossas experiências com a matéria inerte. Suponha que você corte um pequeno pedaço de ouro de um grande pedaço e utilize este para fazer um bracelete. Da perspectiva do ouro, o bracelete não é diferente da peça do produto do ouro original. Eles não são diferentes. Entretanto, da perspectiva do bracelete, os dois são diferentes entre si. Este exemplo não é uma representação totalmente correta da Chit Tattva, mas ilustra um aspecto importante. Do ponto de vista de Chit Tattva, não há diferença entre Isvara e a Diva, enquanto que, da perspectiva do estado e quantidade, ambos são eternamente diferentes. Isvara é o completo Chit, enquanto que a Diva é o Chit atômico. Isvara é grande, enquanto a Diva é insignificante. Algumas pessoas dão o exemplo de Gataksha e Mahaksha, o céu refletido em um pote e o céu ilimitado. Em relação a isso, algumas pessoas dão o exemplo de Gataksha e Mahaksha
o céu refletido em um pote e um céu ilimitado em relação a isso. Mas este exemplo é completamente inconsistente em relação a Chit-Tattva. Vrajanatha perguntou: se as entidades transcendentais e os objetos materiais pertencem à categoria completamente distinta, por que usar objetos materiais como exemplos apropriados para entender entidades transcendentais? Babaji respondeu: há diferentes categorias de objetos materiais. Os Panditas da escola Nyaya consideram-nos eternos. No entanto, não há diferença tão categórica entre o Chit transcendental e a Jada material. Como já disse, o Chit é a única realidade e a Jada é simplesmente uma transformação, Vikara. O Vikara é diferente de sua fonte original, mas ele é ainda similar ao objeto original puro em muitos aspectos. Por exemplo, o gelo é uma transformação da água, e ele torna-se diferente da água através de sua transformação, mas os dois permanecem similares em muitas de suas qualidades, tal como a frieza. A água quente e a água gelada não têm a mesma qualidade, não têm a mesma qualidade de frieza, mas a qualidade de fluidez é similar em ambas. Por essa razão, o objeto transformado certamente retém alguma similaridade com o objeto puro. De acordo com este princípio, o mundo transcendental Chit pode ser entendido até certo ponto com o auxílio de exemplos materiais. Novamente, adotando a lógica de Arodhanti Darshana, pode-se usar exemplos materiais para compreender certos aspectos da natureza espiritual. Os passatempos de Krishna são completamente espirituais e não há o menor vestígio de aspecto material neles. O Vraja Lila, descrito no Srimad Bhagavatam, é transcendental, mas quando as descrições são lidas em uma assembleia, os frutos da audição deles são diferentes de acordo com as respectivas qualificações de cada ouvinte. Eu vou repetir. O Vraja Lila descrito no Srimad Bhagavatam é transcendental, mas quando as descrições são lidas em uma assembleia, os frutos da audição deles são diferentes de acordo com as respectivas qualificações de cada ouvinte. Aqueles que estão absortos em gratificação dos sentidos materiais e apreciam as figuras ornamentais da linguagem dentro de uma perspectiva mundana, ouvem isso como uma história de herói ou de uma heroína comuns. O Madhyana Adhikari abrigam-se em Arodhanti Darshana Nyaya e experimentam os passatempos transcendentais, os quais são similares às descrições mundanas. E quando Bhakta Uttama Adhikari ouve as descrições daqueles passatempos, eles ficam absortos na pura raça transcendental, Chit Vilasa, a qual está acima de todas as qualidades mundanas. A verdade absoluta é a Prakrita Tattva. Assim, como podemos educar as divas sobre isso sem auxílio destes princípios que a descrevi? A verdade absoluta é a Prakrita Tattva. Assim, como podemos educar as divas sobre isso sem auxílio desses princípios que descrevi? Pode a diva condicionada entender um assunto que ocasione a obstrução da voz e detenha a função mental? Não parece que haja nenhum método para explicar esses assuntos, exceto o princípio da similaridade e a lógica de Arundhati Darshana. Os objetos materiais podem ser diferentes ou não diferentes entre si. Portanto, a diferença e a não diferença não estão visíveis neles ao mesmo tempo, mas este não é o caso de Paramatattva. Temos que aceitar que Krishna é simultaneamente diferente e não diferente da sua diva Shakti e de suas divas. Este Beda Tattva, diferença e unidade simultânea, é denominado Achinta, inconcebível, porque ele está além do intelecto humano. Vrajanatha perguntou: qual é a diferença entre Isvara e a diva? Babaji respondeu: primeiro você precisa entender
a não diferença entre Ísvara e Adiva, e depois disso explicarei sua eterna diferença. Ísvara é a personificação do conhecimento, Jnana Svarupa, o conhecedor, Gnata Svarupa, aquele que considera ou reflete, Manta Svarupa, e o desfrutador, Prakriti Svarupa. Ele é auto-refugente, Svaprakash, e também ele ilumina os outros, Prakash. Ele tem seus próprios desejos, Inchanayan, e ele é conhecedor de tudo, Kshetrajna. A diva também é a forma de conhecimento, a conhecedora e a desfrutadora. Ela também é auto-refugente e ilumina os outros. E ela também tem desejos e é conhecedora de seu próprio campo. Kshetrajna. Desta perspectiva, não há diferença entre eles. Entretanto, Ísvara é onipotente, e por meio da sua onipotência, ele é o fundamento de todas essas qualidades, que estão plenamente presentes neles. Estas qualidades também estão presentes na diva atômica, mas somente em um grau diminuto. Desse modo, a natureza e a forma de Ísvara e a diva são eternamente diferentes uma das outras, porque uma é completa e a outra infinitesimal, e ao mesmo tempo há uma ausência de distinção entre Ísvara e a diva, por causa da similaridade de suas qualidades. Ísvara é o Senhor, e ele é o Senhor de Shakti, que é ativada por seu desejo. Esta é a Svarupa de Ísvara. Embora as qualidades de Ísvara estejam presentes na diva num grau diminuto, não obstante, a diva está sob o controle de Shakti. A palavra Maya foi utilizada no Dashamula não somente para indicar a Maya material, mas também para indicar o Svarupa Shakti. Niyate Ananya Iti Maya. Maya é aquela pela qual as coisas podem ser medidas. A palavra Maya refere-se a Shakti que ilumina a identidade de Krishna em todos os três mundos, a saber, Chit Jagat, Achit Jagat e Diva Jagat. Krishna é o controlador de Maya e a Diva está sob o controle de Maya. Portanto, é dito no Shvetara Upanishad 4, 9, 10. Asnam Shrije Visvam Neta Tasmin Chanyo Mayayam Samirudra Mayam tu Praktim Vidyam Mayam tu Mahesvaram Tasyavaya Bhutaishta Vyaptam Sarvam Nidam Jagam. Paramesvara é o senhor de Maya. Ele criou o mundo inteiro, no qual as divas estão condicionadas na ilusão da identificação material. Deve-se entender que Maya e sua Prakriti é sua Prakriti. Deve-se entender que Maya é sua Prakriti. E ele é Mahesvara, o controlador de Maya. Neste mundo inteiro é permeado por seus membros. Este mundo inteiro é permeado por seus membros. Neste mantra, a palavra Maya indica Krishna, o controlador de Maya, e a Prakriti é usada para indicar a Shakti completa. Suas extraordinárias qualidades e natureza são as características especiais de Ísvara. Elas não estão presentes na diva, e elas não podem obtê-los mesmo após a liberação. E isto é declarado no Brahma Samhita 4, 7, 17. Jagat Vyapara Virajam Prakarana Sanihita Tattva. A criação, manutenção e controle de todo o transcendental e do mundo inerte é somente a atividade de Brahman e de ninguém mais. Exceto por essa qualidade em relação aos mundos Titi a Titi, todas as outras atividades são possíveis para as almas divas liberadas. O Shruti declara Jato Varnani Bhutani Jayante Taiti Upanishad 3.1.
Ele é aquele pelo qual todas as divas são criadas e mantidas, e no qual elas entram e se tornam não manifestas no momento da aniquilação. Essas declarações têm sido feitas somente em relação a Brahma. Elas não podem ser aplicadas aqui a diva, porque não existe referência a divas liberadas. Os Shastras declaram que é unicamente por Bhagavan e não pelas divas liberadas que se realizam as atividades da criação, manutenção e aniquilação. Alguém poderia supor que a diva também pode realizar essas atividades, mas isso dá lugar para a filosofia do mundo de muitos Ísvaras, Bahu Isvaravada, que é imperfeita. Por essa razão, o Siddhanta correto é que as divas não estão qualificadas para as atividades anteriormente mencionadas, mesmo quando liberadas. Isso estabelece a diferença entre a diva e Ísvara, e todas as pessoas eruditas apoiam isso. Esta diferença não é imaginária, mas eterna. Ela não desaparece em nenhum estado da diva. Consequentemente, a afirmação de que a diva é uma serva eterna de Krishna deve ser aceita como um axioma fundamental, Mahavagya. Consequentemente, a afirmação de que a diva é uma serva eterna de Krishna deve ser aceita como um axioma fundamental, Mahavakya. Vrajanatha perguntou: se alguém pode provar a eterna diferença entre Ísvara e Diva, como pode aceitar a unidade? Outro ponto é que, se há unidade, teremos que aceitar um estado de fusão com Ísvara, Nirvana. Babaji respondeu: Não, de maneira alguma. A diva não é igual a Krishna em nenhum estágio. Brajanatha perguntou de novo: então por que você fala sobre a tinta Beda Beda Tattva, inconcebível unidade e diferença? Babaji: da perspectiva de Titya Dharma, não há diferença entre Krishna e as divas, mas constitucionalmente, Swarupa, há uma diferença eterna entre ambos. Apesar da eterna não diferença e a percepção da diferença que é eternamente proeminente, da perspectiva de Titdharma, não há diferença entre Krishna e as divas, mas constitucionalmente, Swarupa, há uma diferença eterna entre ambos. Apesar de eterna não diferença, é a percepção da diferença que é eternamente proeminente. Embora a Beda Swarupa seja um fato realizado, não há indicação que tal estado tenha existência independente. Ao contrário, é a manifestação de Nitya Beda, eterna diferença, que é sempre proeminente. Em outras palavras, quando a diferença eterna e a igualdade estão presentes simultaneamente, a percepção de Beda é mais forte. Por exemplo, há um homem chamado Devadatta, que é dono de uma casa. A casa dele é ao mesmo tempo a Devadatta, independente de Devadatta. E se Devadatta identifica com Devadatta, embora alguns pontos de vista possam ser considerados independentes de Devadatta, ainda assim suas características específicas de ser identificado como Devadatta existe eternamente. Similarmente, no caso de Ísvara e das divas, a não diferença ou unidade não é uma parte da identidade essencial. Similarmente, no caso de Ísvara e das divas, a não diferença ou unidade não é uma parte da identidade essencial, mesmo no estado de Svarupa Siddhi. Do mesmo modo, como a casa pode ser chamada tanto de Adevadatta quanto de Sadevadatta, de uma perspectiva, ela pode ser vista como Adevadatta, mas ainda assim a identidade real é Sadevadatta. Deixe-me dar a você outro exemplo do mundo material. O céu é o elemento material e há também uma base para sua existência. Todavia, ainda que a base esteja presente,
Somente o céu é realmente visível. Similarmente, até mesmo dentro da existência abeda, a distintiva Nitya Beda, que é real, é encontrada, e esta que é Nitya Beda é a única característica definitiva da realidade essencial. Vasto. Vrajanatha falou: por favor, explique a natureza eterna da diva mais claramente. Babaji respondeu: a diva é consciência atômica e ela é dotada com qualidade de conhecimento e é descrita pela palavra aham, eu. Ela é o desfrutador, o pensador e alguém que compreende. A diva tem uma forma eterna que é muito sutil. Deste modo, como diferentes partes de um corpo grosseiro, as mãos, pernas, nariz, olhos e assim por diante, combinam-se para manifestar uma bela forma, quando estabelecidas em seus respectivos lugares, similarmente, um belo corpo espiritual atômico é manifesto, o qual é composto de diferentes partes espirituais. Contudo, quando a diva está coberta por Maya, esta forma espiritual está coberta por dois corpos materiais. Um destes é chamado de corpo sutil, Linga Sarira, e o outro é chamado de corpo grosseiro, Stula Sarira. O corpo sutil, que é o primeiro a cobrir o corpo espiritual atômico, é inevitável, Aparihaya, desde o começo do estado de condicionamento das divas até a sua liberação. Quando a diva transmigra de um corpo para o outro, o corpo grosseiro muda, mas o corpo sutil não. Assim, as divas deixam o corpo grosseiro e o corpo sutil carrega todos os seus karmas e desejos para o próximo corpo. As divas trocam de corpo e a transmigração é realizada através da ciência de Panchagni, os 5 fogos, que são delineados nos Vedas. O sistema de Panchagni, tais como o fogo funeral, o fogo da digestão e a chuva, têm sido descritos no Chandogya Upanishad e no Brahma Samhita. A natureza condicionada da diva é um novo corpo. A natureza condicionada da diva em um novo corpo é o resultado das influências de seus nascimentos anteriores, e sua natureza determina o Varna, no qual irá nascer. Após entrar em Varnashram, ele começa a executar karma novamente, e quando morre, ela repete o mesmo processo. A primeira cobertura da forma espiritual eterna é o corpo sutil, e a segunda é o corpo grosseiro. Vrajanatha perguntou: qual é a diferença entre o corpo espiritual eterno e o corpo sutil? Babaji: o corpo eterno é real, e o corpo original, e ele é atômico, espiritual e sem defeitos. Este é o objeto real do ego, ou eu real. O corpo sutil só surge do contato com a matéria, e ele consiste de 3 transformações, chamadas de mente, inteligência e ego. Vrajanatha: a mente, a inteligência e o ego são entidades materiais? Perguntou. Se eles são, como é que possuem qualidades do conhecimento e atividades? Babaji respondeu, falando um verso. Bomiya po nalo vyaku vyayu kam mano buddhi saivacha ahankara iti yam me bina praktiyastada apareyam statu anyam praktim vidi me param divas bhutam mahabaho jadidam daryit jagat eta jomini bhutani sarviniti upadarasya aham krishnasya jagat prabhava prarayastata. Bhagavad Gita 7, 4, capítulo 7, texto 4 a 6. Meus 8 elementos separados, apara ou Maya, Prakriti, consistem de 5 elementos grosseiros, terra, água, ar, fogo e éter, e os 3 elementos sutis, mente, inteligência e falso ego, além disso. Além disso, ó Arjuna, de braços poderosos, tem o Tatastha Prakriti, o qual pode ser chamado de Para Prakriti, natureza superior.
Essa Prakriti está na forma de consciência e também das divas. Todas as divas que se manifestaram deste para Prakriti fazem um mundo interno pleno de consciência. A diva Shakti é chamada Tatasta porque ela é elegível para ambos os mundos. O mundo espiritual, que é manifesto da minha Antaranga Shakti, e o mundo material, que é manifesto de minha Bahiranga Shakti. Uma vez que todas as entidades criadas são manifestas desses dois tipos de Prakriti, você deveria saber que eu, Bhagavan, sou a única causa original da criação e destruição de todos os mundos dos seres móveis e inertes. Este shloka do Gita Upanishad descreve os dois tipos de Prakriti, de Sarva Saktinam Bhagavam. Uma é chamada de Para-Prakriti, energia superior, e outra é chamada de Apara-Prakriti, energia inferior. Eles também são conhecidos como Diva Shakti e Maya Shakti, respectivamente. A Diva Shakti é chamada de Para-Shakti ou Shrishta Shakti, a Shakti superior, porque ela é completa de partículas atômicas espirituais. A Maya Shakti é chamada de Apara inferior porque ela é material e inerte, Jada. A Diva é uma entidade completamente separada de Apara Shakti, a qual contém 8 elementos, 5 elementos grosseiros, terra, água, ar, fogo e éter, e 3 elementos sutis, mente, inteligência e ego. Esses últimos 3 elementos são especiais. O aspecto de conhecimento que está visível neles é material e não espiritual. A mente cria um falso mundo ao basear-se em seu conhecimento dos objetos sensuais, nas imagens e influências que ela absorve dos objetos grosseiros do reino mundano. Este processo tem sua raiz em assuntos mundanos, não no espírito. A faculdade que confia neste conhecimento, pode discriminar entre real e o real. É chamado Buddhi, que também tem sua raiz em assuntos mundanos. O ego, ou a entidade, ou o sentido do eu inferior que é produzido para aceitar o conhecimento, também é material e não espiritual. Essas 3 faculdades juntas manifestam a segunda forma da diva, que age como conexão entre a diva e a matéria, e é chamado de corpo sutil, Lingam Sharira. Quando o ego do corpo sutil da diva condicionada torna-se mais forte, ela encobre o ego de sua forma eterna. O ego na natureza eterna em relação ao sol espiritual, Krishna, é o ego puro e eterno. E este mesmo ego manifesta-se novamente no estado liberado. Todavia, quando o corpo eterno permanece encoberto pelo corpo sutil, a autoconcepção material, Jada Abhimana, surge dos corpos grosseiros e sutil e permanece forte. E, consequentemente, o Abhimana da relação entre o espírito é quase ausente. A Linga Sharira é muito refinado, por isso a função do corpo grosseiro o encobre. Deste modo, a identificação com a casta e assim por diante do corpo grosseiro surge no corpo sutil, porque ele é encoberto pelo corpo grosseiro. Embora os 3 elementos, mente, inteligência e ego, sejam materiais, o Abhimana do conhecimento é inerente neles, porque eles são transformações contaminadas da função da alma, Atma Vritti. Vrajanatha falou: eu entendo que a Svarupa eterna da diva é espiritual e atômica por natureza, e que dentro dessa Svarupa há um belo corpo composto de membros espirituais. No estado condicionado, este belo corpo espiritual permanece encoberto pelo corpo sutil, e a cobertura material da Diva Svarupa na forma de Jada Sarira causa sua transformação, Jada Vikara. Agora, quero saber se a diva é completamente isenta de defeitos no estado liberado.
Babaji respondeu: a forma espiritual atômica é livre de defeitos, porque a sua forma diminuta ela é intrinsecamente fraca, portanto incompleta. O único defeito nesse estado é que a forma espiritual da diva pode ser encoberta através da associação com a poderosa Maya Shakti. É dito no Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 2, texto 32. Jainye Ravindaksha Vimukha Maninas Trayastadvavat Avisudha Budaya Aruhya Krichena Param Padam Tata Patanti Yadonadrida Josnad Angariyana. Ó Senhor dos olhos de lótus, não devotos, tais como os gyanis, yogis e renunciantes, falsamente consideram-se liberados, mas a inteligência dele não é realmente pura, porque lhes falta devoção. Eles realizam severas austeridades e penitências e alcançam a posição que eles imaginam ser a liberação. Porém, eles caem de lá numa condição muito baixa devido à negligência a seus pés de lótus. Isso mostra que a constituição da diva irá sempre permanecer incompleta, independentemente do estágio que a pessoa possa alcançar. Isso é inerente à natureza da diva tattva. E por causa disso que é descrito nos Vedas que Isvara, que é o controlador de Maya, enquanto a diva permanece suscetível para ser controlada por Maya em todas as circunstâncias. Assim termina o 15º capítulo do Jaiva Dharma, intitulado Prameya Diva Tattva.